Daniel, capítulo 3, versículo 16. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. 17. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos salvará das suas mãos, ó rei. 18. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. 20. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. 21. Eles os amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. 22. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. 23. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Amém? Aqui, o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel, aquele homem que a gente estudou ontem. Eles também eram judeus exilados na Babilônia. E eles também eram fiéis ao Senhor. Desde que eles chegaram lá, eles eram fiéis. E aqui o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua enorme dele mesmo. E tinha feito uma estátua de ouro e tinha falado, decretado que, ao tocarem os instrumentos e as trombetas, todos os povos deveriam se dobrar e adorar aquela estátua. E quem não se dobrasse, quem não adorasse, ia morrer na fornalha de fogo. Então passou o primeiro dia e eles começaram a notar que nos dias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam se dobrando porque eles eram fiéis a Deus. E Deus tinha falado para não adorar nenhuma estátua, seja de ouro, seja de barro, seja de prata, seja de bronze, não importava. Era para adorar somente a Deus. Então eles, mesmo em uma outra terra, em uma terra estrangeira, com outros deuses, com outros decretos contra eles continuaram fiéis a Deus. E ali eles se opuseram e falaram que não ia. Então eles levaram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou assim: ei, eu vou mandar tocar mais uma vez. E eu quero ver se vocês não vão tocar. E mesmo vão se adorar. E mesmo assim tocaram e eles não adoraram. Eles falaram: eu vou dar mais uma chance. Mesmo assim, eles não adoraram. Então eles falaram: olha, mesmo que você nos obrigue a entrar na fornalha de fogo, a gente não vai ir. Porque a gente serve a um Deus, o Deus de Israel, e a gente não vai se dobrar. E esse Deus é poderoso para nos livrar da sua mão. E mesmo que ele não nos livre, e deixe morrer naquela fornalha, a gente vai continuar fiel a ele até o fim. E a gente não vai adorar o seu ídolo, a gente não vai adorar a sua estátua. Então o rei ficou furioso, ele ficou com tanta raiva que ele falou assim: aquece mais 7 vezes. Isso não estava no decreto. Ele falou: aquece mais 7 vezes essa fornalha. E a fornalha estava tão quente. E o rei mandou os homens mais fortes do exército. Não era qualquer homem. E lembrando que a Babilônia, na época, era uma potência. Era como se fosse os Estados Unidos. Era muito forte naquela época. Então os homens do exército mais forte do mundo naquela época, os homens mais fortes do exército mais forte, eram pessoas realmente fortes. E mandaram esses homens pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar eles dentro, amarrar e jogar eles dentro da fornalha. Então esses homens jogaram, mas no que foram jogar, aquela fornalha estava tão quente que eles morreram queimados. Só de jogar, só de entrar na porta. Quanto mais Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados para dentro da fornalha. Amém? E agora a gente vai ver se eles realmente estavam sozinhos ou se Deus veio a favor deles, se eles queimaram, viraram churrasquinho ou não. Amém? No mesmo capítulo, Daniel capítulo 3, versículo 24. Amém? De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos,
que amarramos. Então eles amarraram, eles não estavam soltos ali. Não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam eles. 25. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. O 4º homem parece como um filho de deuses. 26. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 27. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Nenhum fio do cabelo da cabeça deles estava chamuscado e nem as suas roupas estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Lembrando que os homens mais fortes do exército mais forte foi queimado na porta da fornalha. Eles entraram na fornalha. Eles estiveram ali naquela fornalha 7 vezes mais quente do que o costume. E quando o rei Nabucodonosor olha lá, aqueles homens que tinham sido jogados amarrados estavam desamarrados. Aqueles 3 homens que tinham sido jogados lá estavam lá andando livremente. Mas tinha um 4º homem na fornalha. E o rei fala, aquele 4º homem parece um filho de deuses. E quem era esse homem? Claro que era o próprio Deus. Claro que era ele ali, perante aqueles homens, ele tinha soltado eles e não tinha deixado que nem o cabelo deles estivesse queimado. E olha que a gente sabe que qualquer coisinha queima o cabelo. Não tinha queimado, as roupas deles não estavam queimadas e nem com cheiro de fumaça. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles podiam muito bem se sentir sozinhos. Eles podiam muito bem se sentir sozinhos em um país que não era deles, em uma terra estrangeira, com costumes totalmente diferentes, adorando a outros deuses e pela fidelidade deles a Deus. Eles estavam ali prontos a morrer por Deus. Eles estavam ali perante a morte. Eles entraram na fornalha 7 vezes mais forte do que de costume. Uma fornalha que estava tão quente que matou aqueles homens. Eles entraram por amor a Deus. Eles poderiam se sentir sozinhos. Eles poderiam se sentir desolados. Mas eles mesmos falaram com a boca dele: o nosso Deus Altíssimo, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, a gente vai morrer, mas a gente não vai adorar Ele. E sabe, pela fome, pela coragem, pela fidelidade deles, o próprio Deus foi lá e os livrou. O próprio Deus foi lá e ficou o 4º homem na fornalha. E esse Deus os tirou dali a salvo, totalmente sãos, sem nenhum cheirinho de fumaça, sem nenhum pedacinho do corpo deles queimado, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. E você está se sentindo sozinho? Você está sentindo que você vai ter que entrar naquela fornalha, que você não quer entrar, mas por amor ao seu Deus, por amor à sua fé, pela fidelidade a Ele, o único Deus, você tem que entrar ali, você tem que bater de frente com as pessoas que estão ali com você, você tem que bater de frente, talvez com sua família e amigos, e você tem que arcar com consequências que, ao seu ver, não é o melhor de Deus para você. Você tem se sentido sozinho? Você tem se sentido desamparado? Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos. Eles até poderiam se sentir sozinhos, mas o próprio Deus veio a favor deles. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 19, amém? De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: que viva o rei para sempre. 22. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também não fiz coisa alguma contra o Senhor. 23. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. E não havia sequer
um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Daniel, como de seus amigos, ele era um dos governadores da Babilônia. E por inveja, como a gente viu ontem, ele foi mandado para a cova dos leões porque as pessoas que estavam com inveja dele procuraram algum jeito de prejudicar ele e não conseguiram. E o único jeito que eles conseguiram foi alguma coisa tendo a ver com o Deus de Daniel, com o Deus Altíssimo. Então eles convenceram o rei a fazer um decreto onde por 30 dias ninguém podia orar a algum Deus ou pedir para alguém alguma coisa a não ser para o rei. E quem fizesse isso ia ser jogado na cova dos leões. Então Daniel, como sempre, como de costume, ele ouve isso e mesmo assim ele vai e ele ora ao Senhor. Então ele ora e as pessoas vendo ele orar, essas pessoas que estavam com inveja dele, viram ele orar e aí foram e falaram para o rei, deduraram ele para o rei e falaram: Daniel está orando. E o rei tentou salvá-lo, mas mesmo assim não tinha como. A lei, uma vez que ela tinha sido feita, ela era irrevogável. Então ele teve que ir para a cova dos leões. Pela fidelidade, pela confiança que Daniel estava tendo em Deus, ele teve que ir para a cova dos leões. Então o rei, ele fica angustiado toda a noite. E ele vai lá. E de manhã ele vai até a cova dos leões. E antes, quando Daniel estava sendo jogado lá, ele fala assim: Daniel, que o teu Deus, a quem tu serves continuamente e com tanta fidelidade, te salve. No outro dia ele vai lá para ver se esse Deus realmente o salvou, se esse Deus realmente era poderoso para isso, esse Deus realmente viu Daniel como um servo e se importou com ele. Esse momento em que ele colocou a fé e a vida dele e o decreto que poderia tirar a vida dele, que poderia dar morte para ele por causa da fé dele, ele podia se sentir sozinho. Mas não, ele procurou ao Senhor. E porque ele procurou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, o Senhor veio ao favor dele. Ele veio, a palavra fala que o Senhor vem saltando pelos montes ao nosso encontro. Ele corre para nos salvar, ele corre ao nosso favor. Então Daniel, ele vai e entra na cova dos leões e passa toda a noite. Então o rei de manhã ele vai lá: e aí Daniel, o teu Deus Altíssimo, Deus poderoso a quem você serve, conseguiu te salvar, pôde te salvar? E pelo espanto daquele rei, Daniel fala: sim, o Deus mandou um anjo que segurou a boca dos leões e eles não tocaram em mim. E quando tiraram ele de lá, eles não acharam nem um arranhão sequer, porque Deus o protegeu. Deus mandou um anjo poderoso para segurar aqueles leões, para salvar Daniel, porque o próprio versículo fala: porque Daniel confiou no Senhor. Daniel podia se sentir sozinho. Daniel podia achar que estava desamparado, mas não estava, porque Deus enviou um socorro para Daniel. E você está achando que está desamparado? Você precisa do socorro de Deus? Você precisa do favor de Deus contra você? Bom, a seu favor. Você precisa do favor de Deus sobre você? O favor de Deus sobre você? Você precisa? Você tem se sentido sozinho? Agora vamos em Lucas capítulo 22.